Senhoras e senhores senadores, eu quero começar registrando de que todos nós, ao longo... Esperar aqui a conferência, senhor presidente, depois eu inicio. Obrigado. Portanto, senhor presidente, todos nós aprendemos de que deve-se constitucionalizar todas as matérias que tratam dos setores mais frágeis de uma sociedade. É por isso que o Constituinte de 88 vinculou recursos para os fundos constitucionais das nossas regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque são as regiões mais pobres de um país continental. Foi por isso que o Constituinte de 88 vinculou recursos para os fundos estaduais e municipais, o FPE e o FPM, com um tratamento diferenciado para os municípios mais pobres e para os estados mais pobres, porque eles precisam mais. E foi nesta visão que o capítulo da Seguridade Social foi construído para a saúde, para a educação e para a previdência social e assistência social. Portanto, esses são os grandes fundamentos da Constituição de 88, que todos aqueles que veneram Ulisses Guimarães consideram como uma Constituição cidadã, que era. Esta emenda constitucional, o que ela está fazendo é desconstitucionalizar parte dessas matérias que o Constituinte de 88 fez para proteger os tecidos mais pobres do Estado Nacional. Aqui, nós estamos desconstitucionalizando, estamos suspendendo por 20 anos o artigo 212, que obriga o investimento mínimo de 18% dos impostos federais em educação. Se nós pegarmos as disposições transitórias, suspende os efeitos deste artigo. Essa emenda constitucional também suspende os efeitos do artigo 198, que vincula 15% da receita corrente líquida na saúde brasileira. Por isso eu quero parabenizar o senador Roberto Requião pela qualidade do seu voto em separado, pela forma como aborda e, evidentemente, que o Supremo Tribunal Federal, que em liminar de mandado de segurança, concedeu auxílio moradia para ele próprio, sem ter lei para isso, dá para compreender o porquê de parte do caos em que nós vivemos hoje. Registrando que está há 2 anos com essa liminar, que concede auxílio moradia a quem tem casa na cidade que trabalha, sem levar o pleno do Supremo Tribunal Federal. Esse é o mesmo Supremo que deu esta liminar. Estou comparando porque aqui é um gasto desnecessário, porque quem tem moradia não pode ter auxílio moradia. Por isso, temos que tratar dessas matérias com toda a seriedade e sem qualquer posição fundamentalista, como alguns aqui querem tratar. Quero adiantar de que o Plano Nacional de Educação foi uma das coisas mais bem construídas nos últimos 20 anos. E tivemos o primeiro Plano Nacional de Educação, que previa o investimento de 7%. Por conta das dificuldades, ele foi vetado no final dos anos 90. Estamos agora em plena vigência do 2º Plano Nacional de Educação, que determina que até 2023 nós deveríamos investir 10% do Produto Interno Bruto na educação brasileira. Este plano não se viabiliza com esta PEC, porque ela está congelando os valores em 7,1% dos gastos gerais em educação no Brasil, que são os números de 2016. Portanto, o piso nacional dos professores, que tem regra diferenciada e mais vantajosa do que a inflação, não poderá ser cumprido, que nós queremos que ele tenha essa mesma remuneração. E lá no meu estado, o estado do Ceará, no estado do senhor presidente dessa comissão, senador José Maranhão, sabe que até 2007 o pagamento do salário na maioria dos municípios aos professores era de meio salário mínimo.
Hoje é de R$ 2.150, fruto de uma política que tem clareza de que um país só sai de qualquer crise e só se desenvolve se investir em educação. Esta PEC, ela impede os investimentos reais que nós estávamos fazendo em educação. Nós também temos clareza que um país que tem a 5ª população do planeta, que precisa diminuir as desigualdades entre os maiores salários e os menores salários. Só acontece se der ganho real ao salário mínimo. E é por isso que nós resolvemos aprovar no Parlamento uma regra, com o voto de todos nós, de que este salário mínimo tinha inflação e mais o crescimento da riqueza nacional. Este processo, de 2003 a 2014, permitiu um crescimento real de 78%. Em 2003, quando o Partido dos Trabalhadores assumiu o governo, de 2003 a 2014, nós geramos 20.800.000 empregos a mais, emprego de verdade, com carteira assinada, empregos para toda a sociedade brasileira, e chegamos ao pleno emprego porque ele era abaixo de 5%. Agora é verdade, sim, que com a pauta bomba de 2015, de 2016, inviabilizamos a economia brasileira por conta de um impasse político, por conta de uma visão de um segmento da sociedade que entendia que não se deveria investir 10% do produto interno bruto na educação brasileira, por um segmento da sociedade que entendia e entende de que não se deve oferecer SUS e saúde pública para todos, os mesmos que combateram o Mais Médico aqui neste plenário, quando nós discutíamos a aprovação do Mais Médico no Brasil, com o pagamento por parte da União, porque os municípios e os estados não tinham como pagar o Mais Médico. Esses votaram contra, mas são esses que estão hoje apoiando e aprovando esta medida, essa emenda constitucional de número 65. Se nós viermos aqui, nesse debate, para discutir a importância das escolas técnicas federais, construímos 580 escolas técnicas na gestão do Partido dos Trabalhadores. São os mesmos que nos anos 90 editaram um decreto proibindo a União de criar e instalar escolas técnicas federais. Esse decreto foi revogado. Se nós pararmos hoje para analisar que quem trouxe a taxa de juros Selic para 7,25 em 2012, na época, são os mesmos que diziam que essa taxa Selic precisava voltar a crescer, com um forte apoio de setor da imprensa. São esses que hoje estão aprovando esta PEC sem tratar 1 milímetro sobre a taxa de juros. Eu sou daqueles que entendo que o capital precisa de remuneração, mas uma remuneração compatível com a realidade de uma nação e do mundo. E no mundo, a segunda maior taxa real de juros é da Rússia, é 2,8%. E aqui, lamentavelmente, não tem uma vírgula sobre a taxa de juros e nem sobre o lucro deste setor, que é o que efetivamente impacta a economia primária. A nossa economia, nós fizemos de 2003 a 2013 um superávit primário em média de 3%. E entendemos que esta matéria é preciso ter superávit primário em qualquer economia e na nossa. Mas é preciso também ter clareza de que a saída da crise não passa somente pela parte de redução de custos, passa também pelos investimentos e pelo poder de compra. E ilude-se, todos nós sabemos disso, que nenhum empresário bota o seu dinheiro se ele não tiver certeza que naquela economia ele vai vender os seus produtos. E quando você reduz salários, corta investimentos, inviabiliza o Estado, não tem, por parte do espírito animal, como o Delfim Neto sempre chamou, que empresário vai investir. Por isso é que nós entendemos que é preciso uma outra construção. Estamos apresentando esta contribuição. Ela é perfeita de forma alguma. O que nós queremos dizer é que os mesmos erros
que nós cometemos ao enfrentar a crise em 98, que levou o Brasil a quebrar 3 vezes, ainda o Fundo Monetário Internacional, é que a gente precisa refletir mais sobre esse tema. Eu sou um daqueles que aprendi de que a crise tem N saídas, desde que esse povo seja capaz de construir consensos mínimos. E não é desta forma que se constrói consensos mínimos.